Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Ele é o quinto planeta a partir do nosso Sol, situado entre Marte e Saturno. Seu diâmetro é de aproximadamente 143 mil quilômetros, sendo grande o suficiente para caber dentro dele mais de 1000 planetas como a Terra. Esse gigante colossal é composto predominantemente por hidrogênio e hélio, que são os mesmos elementos que formam o nosso Sol. Então, se Júpiter é tão grande e é formado pelos mesmos elementos que o Sol, por que ele falhou em se tornar uma estrela? Será que vai se tornar uma estrela no futuro? E se isso acontecer, o que aconteceria com o nosso planeta? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. A ideia de que o planeta Júpiter seria na verdade uma estrela falha não é nova, provavelmente porque esse gigante gasoso é muito semelhante ao Sol em sua composição química. O nosso Sol tem cerca de 71% de hidrogênio e 27% de hélio, com o restante sendo composto de vestígios de outros elementos. Já o planeta Júpiter tem cerca de 73% de hidrogênio e 24% de hélio. Para entender exatamente por que Júpiter falhou como uma estrela, primeiro temos que entender como o Sol funciona. As estrelas que enxergamos no céu à noite só emitem esse brilho pois elas têm massa o suficiente para iniciar a fusão contínua de hidrogênio em seu centro. Durante esse processo de fusão, dois átomos de hidrogênio se juntam e formam um átomo de hélio, e nesse processo de fusão, parte da massa é convertida em calor, que viaja por milhares de quilômetros até ser liberada no espaço. Mas para que a fusão de hidrogênio se inicie, é necessária uma massa mínima. Isso acontece porque, quanto maior for a massa de um objeto, maior será a pressão, a temperatura e a densidade em seu núcleo, criando o ambiente perfeito para a fusão de hidrogênio, que com certeza não é fácil de alcançar. Alguns estudos indicam que a massa mínima para que um gigante de gás inicie seu processo de fusão seja cerca de 8% a massa do nosso Sol. Esse provavelmente é o principal motivo por Júpiter não ter se tornado uma estrela, pois o gigante gasoso representa apenas 0,095% da massa do nosso Sol. Mas apesar dessa distância entre a massa de Júpiter e a massa mínima de uma estrela, o medo de que o planeta fosse ligar e eventualmente se transformar em uma estrela já passou pelo imaginário popular, especialmente no ano de 1994, quando um cometa chamado Shoemaker-Levy 9 colidiu com o planeta. Muitas pessoas ficaram com medo de que essa colisão pudesse iniciar a fusão no planeta e representar o início de um apocalipse terrestre. Mas obviamente isso não aconteceu, pois Júpiter é um planeta estável, e não seria uma colisão tão pequena que faria diferença. Um outro motivo que contribuiu para que Júpiter não se tornasse uma estrela está relacionado a como o gigante se formou. De acordo com o entendimento atual sobre a formação de estrelas, uma vez que a estrela tenha terminado de sugar o material, uma parte do disco de acreção ainda sobra. É dessa sobra que os planetas são feitos. Os astrônomos acreditam que os gigantes gasosos como Júpiter começam com pequenos pedaços de rocha congelada e poeira no disco. À medida que orbitam a estrela bebê, esses pedaços de material começam a se colidirem, aderindo à eletricidade estática. Eventualmente, esses aglomerados crescentes atingem um tamanho grande o suficiente até que possam atrair gravitacionalmente mais e mais gás do disco circundante. A partir desse ponto, Júpiter veio crescendo aos poucos até chegar à sua massa atual, cerca de 318 vezes a massa da Terra, e 0,001 vezes a massa do Sol. Depois de sugar todo o material disponível nos arredores, Júpiter finalmente parou de crescer. Portanto, o planeta nunca esteve nem perto de crescer o suficiente para se tornar uma estrela. O gigante gasoso até tem uma composição semelhante à do Sol, não porque era uma que falhou, mas sim porque nasceu da mesma nuvem de gás molecular que deu origem ao Sol. Mas será que Júpiter ainda pode se tornar uma estrela? Para que isso seja possível, ainda levaria cerca de 84 vezes a própria massa para que Júpiter iniciasse seu processo de fusão e se tornasse uma estrela. E mesmo se juntássemos todos os planetas do nosso sistema solar, ainda não seria possível, pois a massa combinada de todos eles ainda não seria o suficiente para que isso acontecesse. Mas se por algum motivo isso chegar a acontecer, Júpiter se tornaria uma estrela anã vermelha. A temperatura de sua superfície seria de aproximadamente 3.200 graus Celsius, mas emitiria apenas 3% da luz que o Sol é capaz de emitir. E por estar em uma órbita muito distante da Terra, a luminosidade que chegaria seria desprezível, e não causaria nenhuma alteração climática.
A maior mudança seria na órbita dos planetas, influenciado pela gravidade da nova estrela, que alteraria o centro de gravidade do nosso sistema solar em algumas dezenas de milhões de quilômetros. A vida como conhecemos na Terra não seria afetada. Isso só aconteceria caso o gigante gasoso do nosso sistema solar fosse uma estrela com massa semelhante à do nosso Sol. Nessas condições, a vida no planeta Terra seria praticamente impossível, pois Júpiter exerceria uma força gravitacional extrema, capaz de mover de suas órbitas todos os planetas do sistema solar. A Terra só continuaria orbitando o Sol, se sua órbita fosse bem mais próxima. Nesse caso, seria quente demais para abrigar vida, e o planeta Terra se pareceria mais com Vênus. Também há outra maneira de continuar orbitando esse sistema, que seria em uma órbita 10 vezes maior que a atual. Nesse caso, o calor gerado por ambas as estrelas não seria suficiente para aquecer a Terra, que ficaria congelada a menos 200 graus por toda a eternidade. Mas não precisamos se preocupar com isso, pois o melhor cenário é o que temos hoje, e provavelmente vamos continuar com ele pelos próximos bilhões de anos. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor curte o vídeo e se inscreva no meu canal. Se você tiver alguma opinião ou sugestão de conteúdo, sinta-se à vontade para escrever nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir, e até a próxima.